Olá, me chamo Aline Fonseca, sou terapeuta e mentora sistêmica. Trabalho com a constelação familiar, para quem não conhece. Constelação familiar, ela não só aborda o sujeito, mas todo o seu sistema familiar. E hoje nós iremos abordar o tema de coragem para decidir. E eu, decidi escolher esse tema porque um dia eu tive que tomar uma coragem na minha vida, algumas, né? Tomar algumas decisões e tive que ter muita coragem, principalmente para quebrar os padrões da minha família. E eu tenho um lema: consciência gera liberdade. Depois que eu entendi o que estava travando a minha vida, que tipo de padrões eu estava repetindo do meu sistema familiar, eu tive liberdade para escolher a partir da minha consciência. E eu espero que esse encontro, essa aula, te gere muita consciência e que você saia daqui não com a vida resolvida, mas que você possa sair com tomada de decisão. Esse é o meu desejo. Quem sou eu? Eu sou Aline Fonseca, terapeuta mentora sistêmica, sou apaixonada por ajudar pessoas a compreender a sua história, ressignificarem padrões e reconstruírem sua identidade. Eu acredito que toda transformação começa quando alguém decide e toma coragem para olhar para si com verdade e assumir o protagonismo da sua própria história. Como eu disse, eu olhei para a minha história, olhei para a história dos meus pais, dos meus avós, e tive coragem para transformar. E hoje eu estou aqui com vocês. Qual é a minha missão? Ao vivo é assim. Minha missão é mostrar que ninguém precisa permanecer preso às dores do passado para construir um novo futuro. Para mim, consciência gera liberdade e toda mudança começa com a decisão de dar o primeiro passo. Hoje eu não vim aqui ensinar vocês a tomarem decisões. Eu vim mostrar, porque muitas vezes vocês sabem exatamente o que fazer, mas ainda não conseguem decidir. E eu quero iniciar trazendo duas perguntas. Quem aqui já adiou uma decisão importante? O que você está adiando hoje? Não precisa responder para mim. Responda para você. E para a gente iniciar, o que é coragem? O que é coragem para vocês? Eu vou trazer algumas explicações. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Toda transformação começa com uma decisão. Como eu disse, eu decidi mudar o rumo, mudar a rota da minha vida. Eu percebi que eu estava presa em alguns padrões que não eram e não combina com a Aline. Não era a Aline, nem combinava com a Aline. Então, eu olhei e vi e tomei consciência e mudei a rota da minha vida. A vida muda no momento em que você decide assumir a responsabilidade por ela. E o que é decidir? A palavra decidir significa cortar, é você se posicionar. Você decide e não muda seu posicionamento. Toda decisão envolve perder algumas coisas, ganhar outras e assumir responsabilidades. Por isso que é muito difícil tomar decisões, porque quando você toma uma decisão, você deixa as outras opções de lado. Você mantém firme. É como você escolher o seu caminho e seguir até o fim. Foi assim na minha história, né? Eu era empreendedora e decidi ser mentora e terapeuta. Foi uma decisão. E eu estou nessa caminhada há algum tempo. Eu decidi e estou seguindo. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que você acredita que vai perder quando tomar essa decisão? Eu tive medo. Eu me senti que eu ia perder a minha estabilidade
financeira, tudo que eu construí, todo o legado que eu trouxe do meu pai. Mas, como eu disse, eu estava repetindo um padrão da minha família. Não era porque meu pai é empresário que eu tinha que ser empresário. Eu olhei para mim e comecei a me ouvir e buscar realmente aquilo que fazia sentido para minha vida. Não que eu não amasse ser empreendedora, ser empresária, não, eu amo, né? Mas eu vi a minha missão, o meu chamado, que é estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria que você, todas essas perguntas, você escrevesse. Seja sincero com você. O que você acredita que vai perder quando tomar essa decisão? Pode ser que um relacionamento acabe, possa ser que a sensação de estabilidade, possa ser que a sua família fique contra você. Então, escreva. Por que é tão difícil decidir? Eu quero trazer 3 pontos porque a decisão ela é difícil. Primeiro, medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo do julgamento, medo do desconhecido, medo do fracassar. Eu tinha medo de fracassar e ter que começar tudo de novo. Tinha medo de ser criticada, ser apontada. Tinha medo porque eu sou mãe solo e decidi sair, né? Fazer essa transição, sair do que era estável, do que estava dando certo, para encontrar o meu caminho. Então, muitas vezes, pessoas não vão estar ao seu lado e está tudo bem. O importante é que você encontre o seu caminho. E eu quero fazer algumas perguntas. Como eram as decisões na sua casa? Você podia escolher? Quem decidia? Olhando para o meu sistema, olhando para a minha história, eu aprendi, né, e visualizei e vi muitas vezes que quem tomava decisões lá em casa era o meu pai, né? Meu pai o cabeça da casa. E eu percebi que, através das decisões dele, foram decididas todas as nossas histórias. E, às vezes, pode acontecer com você. Quem decide na sua casa? Sabe? Quem dá a última palavra? E aí, às vezes, a gente fica seguindo o outro. Mas será que é a nossa história? Ou a gente está repetindo a história de alguém? Às vezes, o medo não começou em você. Talvez alguém da família sofreu depois de decidir. Então você aprendeu que decidir pode ser perigoso. Será que não existe na sua família alguém que teve coragem de romper? Só que surgiu várias situações que essa pessoa talvez não conseguiu manter. E você olhou, talvez você ouviu comentários sobre a decisão dessa pessoa e você teve medo de decidir. Eu quero que você escreva qual decisão estou adiando. O que eu tenho medo de perder? Quem pode ficar incomodado se eu decidir? Quem eu me torno quando tomo essa decisão? Reflita, se ouça, seja sincero com você. Qual o preço da indecisão, sabe? Quando a gente não toma uma decisão, a gente já tomou uma decisão. Porque quando a gente não se posiciona, a gente já decidiu. E eu aprendi na minha jornada, poxa, se eu vou ter que. Tudo tem uma consequência, que eu escolha, que eu faça escolhas conscientes e possa tomar rédeas da minha vida e assumir as consequências, mas daquilo que eu quero. Foi assim que eu comecei a mudar a rota da minha vida. Eu parei que alguém decidisse por mim, de forma inconsciente, tá? Eu não sabia que meu pai conduzia a minha vida de forma inconsciente. E será que talvez você não está assim hoje? Talvez esse relacionamento que não faz mais sentido, você ainda continua, porque talvez o modelo que você aprendeu na família era dessa forma. Mas até que ponto? E até quando você vai aguentar manter esse lugar? Talvez esse lugar esteja muito pesado para você.
O preço e o peso da indecisão. Quanto custa não decidir? Escreva aí. Decidir. De um lado, medo, mudança, responsabilidade. Do outro, não decidir. Frustração, ansiedade, culpa, baixa autoestima e estagnação. Toda decisão tem um preço. E a pergunta é: qual preço você está disposto a pagar? Eu sou terapeuta também de casais e família. Eu sempre falo para o casal: coloca na balança, sabe? O que tem de bom nessa relação e o que precisa ser trabalhado. Qual o ponto fraco, né? Que precisa ser trabalhado? Coloca os pontos fortes e, de um lado, os pontos fracos. E você decide o que pesa mais. Então, talvez essa decisão que você está adiando, coloca na balança. O que tem pesado mais? A sua liberdade? A sua vida? Eu costumo dizer, a gente só tem uma vida. E foi por isso que eu decidi escolher de outra forma. Porque eu já sabia, se eu continuar nessa jornada, eu já sabia o resultado. Era só olhar para os meus pais. Então, eu tive coragem para decidir diferente. Eu sempre falo, eu atravessei o mar. Eu fui além. Eu precisava saber o que tinha depois daquelas águas, o que tinha depois daquela decisão que eu estava adiando há anos na minha vida. E foi aí que eu cheguei aonde estou. E não é sobre dinheiro, sabe? É sobre propósito e missão. E para mim, vale muito mais propósito, missão, liberdade, liberdade de escolher o que eu quero ser e o que eu quero fazer. Vamos trabalhar 5 pilares da coragem. Primeiro, anota aí. Aceitar que sentir medo é normal. Segundo, dar nome ao medo. Depois que eu olhei para minha história, eu tô com medo de quê? Ai, meu Deus, passar necessidade. Eu tenho uma filha pequena, passar vergonha, ser criticada. Tá, mas eu posso planejar. Eu posso planejar cada passo. É lógico, a gente não tem controle de tudo. Nós temos 2 coisas que podemos controlar: como eu interpreto a situação e como eu reajo nela. Fora isso, a gente não tem como controlar nada. Então, eu comecei a planejar. Eu quis fazer uma transição. É lógico que a minha transição foi meio audaciosa. Eu me lancei. Mas você pode fazer uma transição, seja uma transição, você pode sair de uma relação, você pode decidir hoje comer saudavelmente, tudo com planejamento. Você não precisa ser radical, mas você pode tomar os passos necessários, mais possível seguro, né? Então, quando eu decidi, eu criei uma estratégia. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo durante um tempo. Então, eu fui criando maneiras para eu manter a minha decisão. Isso já se faz mais de 4 anos. Terceiro ponto. Esse medo é meu? Ou foi aprendido? Será que realmente esse medo veio de você? Ou você ouviu uma história e você está com medo de repetir essa história, que nem é sua? Quarto ponto. Tomar pequenas decisões diariamente. Coragem é músculo. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. Como eu disse, planejamento. Você vai planejando, você vai vendo que vai dando certo, tá tudo encaminhado, você vai se fortalecendo, você vai tomando coragem, você vai tendo autoestima, você vai tendo mais clareza do seu caminho. Quinto ponto, assumir responsabilidade, enquanto alguém decide por você. Você não ocupa o seu lugar. Eu acho que o maior desafio é você assumir responsabilidade. Muitas pessoas, elas falam que querem, mas não decidem
com medo da responsabilidade. Por isso que é importante, e isso eu trabalho na minha clínica, a importância de você vir adulto para a vida, tomar esse pai, essa mãe. Porque quando você está resolvido com esse pai, essa mãe internamente dentro de você, você está forte para vir para o mundo. Você está um adulto. Você não está vindo como uma criança com medo do que pode acontecer. Você vai estar consciente, como eu disse, planejando, criando estratégias para tomar a melhor decisão. Ah, quero sair de casa. Faça um planejamento, dá um prazo. O que eu preciso? Talvez parar de gastar dinheiro com coisas que não são necessárias, posso reduzir o custo. Qual o lugar que eu quero estar? Qual é a casa? Quanto que eu posso investir por mês? Tenha clareza nas suas decisões. E eu quero fazer uma vivência com você nesse momento. Feche os olhos, respire fundo. Imagine a mulher que você deseja ser daqui a 5 anos. Como ela anda, como ela fala, como ela decide. Agora imagine essa mulher olhando para você. E ela diz: você não precisa deixar de sentir medo. Só precisa parar de deixar o medo decidir por você. Respire fundo, coloque a mão no seu coração e repita: eu honro a minha história. Eu agradeço tudo que eu vivi, mas hoje eu escolho confiar em mim. Hoje escolho ocupar o meu lugar. Hoje escolho decidir. Hoje escolho viver. Respire, abre os olhos. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. E eu quero que você carregue isso para a sua vida. Se nada mudar, como estará a sua vida daqui a um ano? Reflita sobre essa pergunta. Você está satisfeito com a vida que você tem levado? É isso mesmo que você deseja? Ou você precisa hoje tomar uma decisão? E o que está te impedindo de tomar essa decisão? Respire fundo, pensa sobre isso. O que tem me impedido? Quais decisões eu preciso tomar? Toda decisão revela uma identidade. Uma pessoa segura, ela decide de uma forma. Uma pessoa insegura decide de outra forma. Que tipo de pessoa você está sendo hoje? A segura ou a insegura? Uma pessoa que acredita que merece prosperar faz escolhas diferentes daquela que acredita que precisa sofrer para aceitar. A decisão nunca fala apenas sobre o caminho. Ela fala sobre quem você acredita que é. E eu quero te fazer outra pergunta. Lembra que eu disse que eu quero que você saia daqui com consciência? Quem eu preciso ser para tomar essa decisão? Respira fundo. Talvez uma resposta seja uma mulher mais corajosa, uma mulher que confia em si, uma mulher que aceita decepcionar algumas pessoas, uma mulher que entende que não precisa da aprovação de todos. Que mulher você é hoje? A indecisa ou a decidida? E eu quero te apresentar algumas armadilhas da perfeição, sabe? Às vezes a gente não toma uma decisão porque a gente precisa, sabe, ter tudo perfeito, tem a questão do perfeccionismo, mas existe as armadilhas da perfeição. Quantas vezes você já disse, vou esperar mais um pouco, depois eu começo. Quando eu estiver pronta, você nunca vai se sentir completamente pronta. A confiança não vem antes, ela vem depois da ação. Sabe, quando você inicia um projeto, talvez você sinta muito medo, não está bem o suficiente, mas a vida talvez te peça para você iniciar.
E aí você começa e você vai vendo que as coisas vão acontecendo no processo. Eu sempre falo, as coisas vão se aperfeiçoando no processo. Você vai ficando bom, você vai ganhando confiança, você vai aprendendo novas ferramentas, novas técnicas. E nisso você vai se ajustando, você vai se refinando, você vai se capacitando. Mas é necessário dar o primeiro passo. As decisões, elas podem mudar o destino. Lembra que eu te falei? Eu decidi atravessar o mar e saber o que, que tinha depois dele. E eu estou hoje aqui com vocês. Nossa vida não muda por causa de grandes acontecimentos. Ela muda por pequenas decisões repetidas. Você decide como, como falar consigo, como tratar seu corpo, como administrar seu dinheiro, como escolher seus relacionamentos, como reagir às dificuldades. No final, a sua vida é a soma das todas as suas decisões. Como você tem olhado para você? Com amor? Com carinho? Com compaixão? Ou você sente raiva, rejeição, indignação, desprezo? E eu quero trazer algumas perguntas que vão trazer desbloqueio para sua mente. O que você está protegendo a não decidir? O que você ganha permanecendo onde está? Quem fica confortável quando você não cresce? Quem você decepciona quando escolhe a si mesma? Qual é a pior coisa que pode acontecer? E se acontecer, você conseguiria lidar com isso? Quando eu decidi, meu maior medo era não dar certo. É porque a gente às vezes acredita que a gente só dá certo quando, né, aquela história, né? Ah, você tem que ser alguém na vida, você tem que ter isso, você tem aquilo para dar certo. Mas todos nós já demos certo. Nós estamos aqui. O maior presente é a vida. Então você já deu certo. Eu te confronto a só olhar para a sua vida. É essa vida que você deseja daqui a um ano? Você está satisfeito de verdade? Ou você está repetindo uma história que contaram para você? E eu quero que você hoje faça uma dinâmica. Desenhe um triângulo. Bota medo, confiança e ação. E a maioria das pessoas acham que o primeiro vem a confiança, depois a ação. Mas acontece ao contrário. Primeiro vem o medo, depois você confia, porque você deu o passo, né? Você viu que deu certo, aí surgiu a confiança e depois veio a ação. É assim que vai crescendo a sua confiança. Você não precisa dar passos largos. Eu sempre falo, suba um degrau de cada vez. Cada pessoa tem seu ritmo. Eu trabalho na minha mentoria, na minha clínica, de forma personalizada. Cada indivíduo é um sujeito único. E você tem que entender como você funciona. Qual o melhor caminho para você? Então, dê um passo de cada vez. Lembre-se que a tartaruga também chega. Não, então você não precisa se comparar com o outro. Se compare com a sua história. Quem você era semana passada, quem você é hoje. É sobre isso. É ser melhor a cada dia, fazer 1%. E eu quero deixar uma historinha para você. Imagine que você precisa atravessar uma ponte coberta por neblina. Você não consegue ver um passo. Você não consegue ver o outro lado. É assim que Deus conduz muitas vezes. Ele não mostra toda a estrada, ele mostra apenas o próximo passo. E quem espera enxergar toda a ponte, nunca confia dar o primeiro passo. Qual o passo que você precisa tomar hoje? Eu sou um tipo de mentora que eu vou te confrontar. Eu vou fazer você ter uma ação, mesmo que seja pequena, não importa. Não importa o passo que você precisa dar hoje. Pode ser
Talvez começar uma dieta, talvez fazer uma ligação, talvez ter um diálogo com alguém. Qual pequena micro decisão você precisa tomar hoje? E eu quero trazer uma frase para a gente ir finalizando. O medo sempre vai apresentar argumentos para você permanecer onde está. A coragem apresenta apenas um convite. Venha descobrir quem você pode ser. E eu quero finalizar e agradecer pela presença de cada um. O medo sempre vai argumentar, mas lembre-se, a coragem ela te faz um convite hoje. E eu quero agradecer. E a decisão perfeita não existe. Existe a possível agora. Olhe para a sua história, com compaixão, com amor a si mesmo. Qual decisão você precisa tomar hoje? Não precisa ser elaborada. Quanto mais simples, melhor ainda. Mas tome uma decisão. Talvez a decisão é começar a me seguir. Aline Fonseca, terapeuta. Talvez uma decisão é não aceitar mais esse tipo de relacionamento. Você merece muito mais. Talvez a decisão seja olhar para você, sair dessa aula e olhar no seu espelho e dizer quanto você é maravilhosa, quanto você acredita em você. E se precisar, estou aqui. E eu quero agradecer o Instituto Muito Além de Cinderela. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que essa aula te gere consciência, te faça refletir. É um desejo do meu coração para você.